Eu sou professor da Universidade Estadual do Ceará, do mestrado e de outras faculdades também, tá? Minha pesquisa fica na área de redes, eu sou da área de redes, fiz meu doutoramento na Paris Telecom, em cima, embora seja telecom, mas lá existe um departamento de informática e redes. E foi em cima disso que eu fiz o meu doutoramento, trabalhando com redes programáveis, que tem muito a ver com o SDN e o OpenFlow, que foi isso que me chamou muita atenção. E eu peguei as redes programáveis desde o início, tá? E o que eu percebi foi que com essa evolução dessa arquitetura SDN junto com o protocolo OpenFlow, ficou esse conjunto ficou, esse casamento ficou mais consistente, tá? Aqui a nossa agenda está longa, mas ela, na verdade, cada tópico é curtinho. Vai dar o tempo suficiente, eu não vou cansar ninguém aqui, tá? Motivação. A maturidade das redes da informática e telecom situa os interesses econômicos em nível de serviço. A mundialização impulsiona cada vez mais o desenvolvimento de novos serviços. E a consequência, a internet atinge um crescimento exponencial em 5 décadas de existência. O que significa isso para quem trabalha na área de redes? É que vê que, embora a internet foi prevista inicialmente com fins militares, como nós vamos ver mais na frente, e com a evolução da internet, ela cresceu de um ponto tal onde surgiram diversas aplicações e a arquitetura inicial que foi planejada para executar, para que a internet fosse possível acontecer, não suportou esse crescimento exponencial que está mostrado aqui. Então, os interesses voltaram-se para acadêmico, negócios, pessoal e outros mais, né? Aí, com isso, surgiu a necessidade de dispor de uma arquitetura de softwares para suportarem a implementação dinâmica e o controle e divisão dos diversos serviços. Convém de lembrar que o meu doutoramento começou em 2003 e o primeiro trabalho que eu peguei para estudar foi de uma internet de rede ativa, que nós vamos depois ver a diferença entre rede ativa e rede programável. E essa rede ativa foi proposta pelo atual coautor, o Etherall, que é o atual coautor do livro de redes de computadores do Tannenbaum, Tannenbaum e o Etherall. Então, né, na tese de doutoramento dele no MIT, ele propôs uma rede antes, que é Active Node Transfer System, que trabalhava em nível de aplicação. Eu mais na frente vou mostrar as camadas, para quem não é da área de rede, eu vou mostrar as camadas, as abstrações das camadas da arquitetura de rede TCP/IP, e que não foram suficientes para suportar esse crescimento exponencial e, consequentemente, todas as aplicações que surgiram de multimídia, de voz sobre IP, de todos esses serviços que surgiram, tá? Então,
Aí para falar da internet do futuro, tá? A internet do futuro começou a vislumbrar a possibilidade da mudança dessa arquitetura. E precisou-se pensar na reformulação da internet, da arquitetura da internet. E para isso, pensou-se em alterar ou então iniciar do zero. No caso de nossa palestra aqui, eu vou apresentar o SDN, o OpenFlow, que foi uma opção de iniciar, de repensar a internet, a arquitetura da internet do zero. Tá? E aqui vem um pouquinho da evolução da internet, para que eu possa contextualizar toda a evolução e isso não fique de uma forma solta, tá? Hoje ela é considerada um fenômeno social, né? Onde o Brasil, no censo de 2010, apresentava 190 milhões de habitantes, e desses 160 milhões, 41% da população já fazia uso da internet. Consequência, limitações não previstas no seu projeto inicial dificultam a criação de novas aplicações. Então, problemas com segurança, problemas com a mobilidade, problemas com a qualidade de serviço e outras, porque nós sabemos que a internet é uma rede comutada a pacotes, e por ser comutada a pacotes, ela é estocástica, e sendo estocástica, não existe a possibilidade de se fazer reservas de largura de banda, qualquer tipo de reserva ao longo da arquitetura, tá? O que significa que numa rede comutada a pacotes, diferente da comutada a circuito, que é a da Telecom, o núcleo da internet, nós podemos dizer que ele é burro. Eles possuem roteadores, onde esses roteadores têm função exclusivamente de preencher a tabela de rotas de acordo com o algoritmo de roteamento que está sendo executado no roteador, e além disso, de fazer o repasse do pacote que está passando pelo roteador que fica no núcleo da internet. Convém dizer que a internet é composta de dispositivos de borda, que são as máquinas que nós trabalhamos, e no núcleo os roteadores, que são os dispositivos capazes de fazer todo esse encaminhamento em nível físico até o destino. Isso que aconteceu, por mais que se tenha pensado em abstrações de camadas, onde cada camada tem a sua funcionalidade, isso se tornou engessada, tá? E esse engessamento da estrutura ficou conhecido como ossificação da internet. Vocês vão ouvir falar muito disso daqui para frente. Significa que a arquitetura TCP/IP em camadas abstratas, assim como definição de alguns campos, como por exemplo o IPv4. O IPv4, que foi criado pelo Van Jacobson em 1970, ele previu um endereço IP com 32 bits, achando que isso seria suficiente.
Só que isso, na verdade, foi um verdadeiro tiro no pé, porque nós sabemos que o último IP público foi disponibilizado, se eu não me engano, no início de 2012, de janeiro de 2012, ou final de 2011. Sendo assim, não havendo mais endereços IPv4, surgiu o IPv6, mas o IPv6 ainda não está com plena aceitação. Tem uma certa dificuldade nessa transição de IPv4 para IPv6. E aqui eu apresento as camadas do protocolo TCP/IP, tais como foram pensadas, tá? O nível de aplicação, de transporte, de redes, de enlace e de física. Nós podemos ver cada camada dessa aqui como linhas de programação que fazem parte do software, do sistema operacional. E cada uma delas tem a sua função. Aqui ficam as aplicações, aqui fica o transporte fim a fim, onde está esse transporte, ele fica dividido em TCP e UDP. O TCP, quando a aplicação precisa de uma orientação à conexão, e para isso tem um controle de congestionamento, controle de fluxo, que é oferecido pelo TCP. Enquanto que o UDP, ele simplesmente se preocupa em enviar a mensagem e não interessa se ela chega ou não no destinatário. Agora, por que pensar? Para que é que se usam o UDP se enviam uma mensagem e não tem interesse e ninguém sabe se essa mensagem chega ou não lá? Existem aplicações tais como voz sobre IP que não precisam do overhead, não precisam da confirmação de que esse dado chegou lá, depois dele passar pelo codec, se transformar em bits, em zeros e uns, e ser encaminhado ao destino. Se ele se perder, não tem problema. O máximo que vai acontecer vai ser um gap, vai ser um silêncio, vai ser um jitter, que a gente chama, na conversação, mas que isso não atrapalha que a aplicação, que a pessoa que esteja do outro lado entenda o que você está falando. Enfim, aplicações tais como HTTP ou transferências de arquivo precisam de uma certeza de que o pacote chegou do outro lado, porque se ele não chegou, ele vai ter que reenviar. Nesse caso, ele usa o TCP. E aplicações que não precisam dessa certeza de que o pacote chegou do outro lado, utilizam o protocolo de transferência TCP. Essa camada é responsável pelo roteamento, aqui pelo tratamento de erros de dados, e aqui é a camada física, onde tem zeros e uns, tá? Essa figura, infelizmente, eu não consegui captar usando o LaTeX, mas, na verdade, o que ela tinha é o seguinte: voltando aqui para cá, a cada camada que se usa é acrescentado um cabeçalho que é necessário para que essa linha de código que está implementando o transporte possa trabalhar, assim como acrescenta um outro cabeçalho para redes, para
camada de enlace para a camada física. Objetivos principal, como eu falei, né, fins militares, e foi para participar de um projeto do Department of Defense dos Estados Unidos. E qual era a ideia desse projeto? Como tinha fins militares, a ideia era que, sendo bombardeado um ponto onde tinha um dispositivo de núcleo, um roteador, tá? A comunicação não seria interrompida, porque seriam buscadas rotas alternativas. Só que com o desenvolvimento buscou-se interligar todos os computadores do mundo e ao mesmo tempo prover uma infraestrutura para o surgimento de novas aplicações, e essas aplicações são aquelas que eu falei, que eu cheguei a falar. E isso houve um distanciamento do seu objetivo inicial, motivado pela disputa de interesses das partes envolvidas. Quais são essas partes envolvidas? Os próprios usuários da internet, os provedores. Eu me lembro que na época que eu estava trabalhando, em 2004 foi quando o Skype explodiu, tá? E o Skype é P2P. Eu trabalhei com P2P também, foi P2P e redes programadas. A rede P2P fica na camada de aplicação. E aí o que aconteceu? Provedores de serviço, na época 2004, 2005, o maior tráfego que existia na internet era de P2P, e o P2P está muito ligado à pirataria, embora, se pensarmos bem, a ideia, a filosofia por trás da conexão P2P, ela é muito interessante, porque ela não utiliza só um servidor, não utiliza só um dispositivo para para buscar o recurso da máquina. Ela é um sistema totalmente distribuído, onde os recursos são buscados nas máquinas de bordas, ou seja, todas as máquinas de borda trabalham como servidor e trabalham como cliente também. Existe até um acrônimo para isso, que chamam de servant, né? Que é de server e client. Tá? Fabricantes de equipamento de redes, os governos e os provedores de conteúdo, onde aí entra uma solução de CDN, que eu não sei se é comum a vocês, que é Content Distributed Network. Aqui nós chegamos na falha do projeto inicial, não previsão do crescimento exponencial. Com isso, não existem mais IPs, por exemplo, tá? Então, o que é que houve? Necessidade de vários remendos ao longo da existência. Como um remendo, eu posso citar o NAT. Eu não sei se o NAT é comum a vocês, que é o Network Address Translation, que ele trabalha usando um IP público e transforma em IPs privados, que normalmente nós temos isso em casa, né? Quando nós recebemos um IP do nosso provedor, e junto com o IP do provedor vem um modem e um roteador, onde esse roteador faz o serviço do NAT e do DHCP, distribuindo IPs privados para todas as máquinas que nós temos, e com isso nós podemos acessar a internet. Mas são IPs fictícios.
Necessidade de extensões extra-arquiteturais. Por quê? Porque a arquitetura inicial continua intocada. Então veio o IPsec no nível de redes, veio esse Integrated Service e esse Differentiated Service. E soluções pontuais paliativas desconsiderando a arquitetura. No caso, o NAT, o Mobile IP, as VPNs e webcaches. Webcaches eu acho que é comum não sei, webcache é quando a instituição, para evitar que uma requisição da instituição saia para a internet, ou seja, utilize o enlace de borda da instituição, ele busca, pelo fato de ser webcache, ele busca, desde que a página esteja atualizada, ele busca essa informação desse servidor de webcache. E com isso se tem um ganho substancial pelo fato de não usar o enlace de borda da instituição e ter que buscar a página no servidor de origem. O fenômeno da ossificação da internet representa uma barreira para a inovação da rede, atendendo os requisitos atuais e futuras aplicações. Se vocês prestarem atenção, toda essa evolução eu estou apresentando para que, quando nós chegarmos no SDN OpenFlow, nós possamos compreender mais facilmente, tá? Então, pesquisas são apresentadas pela comunidade científica para resolver esses problemas de forma incremental. Português. Eu falo isso com propriedade porque eu sou neto de português. Tem a forma incremental. Essa forma incremental é o quê? Ela se trata de continuar com remendos, mas esses remendos vão chegar a um ponto que não vai ser mais possível remendar tanto. E nós aqui, o SDN OpenFlow, optou pela forma de repensar a internet do zero, né? Então se pega toda a internet e aquelas camadas abstratas que foram pensadas no início de aplicação, transporte, rede, enlace físico, elas mudam e começa-se a pensar de uma forma diferente. Aqui nós temos um trade-off de redes tradicionais e redes programáveis, onde, pela estagnação das redes tradicionais, surgiram as redes programáveis. E essas redes programáveis, eu vou mostrar uma taxonomia dela, uma classificação dela, até chegar no SDN. A princípio, nós temos redes ativas, que com essa abordagem integrada e discreta, essas redes ativas, que foram as redes propostas pelo Etherall, ela fica totalmente na camada de aplicação e foi pensada, ela é trabalhada em Java, você precisa instalar o Java e em cima do Java você tem essa rede programável, essa rede ativa. Na rede ativa não existe mais o conceito existe agora um conceito de cápsulas. E nessas cápsulas, o que essa cápsula leva é o programa a ser executado no nó intermediário, tá? Só que esses programas cresceram
E como eles cresceram, não couberam mais nas cápsulas. O que é que eles fizeram, então? Pensaram num índice para cada programa. E esse índice acontece da seguinte forma: é lançada uma cápsula, quando ela chega em um determinado nó, que esse determinado nó não possui o programa que vai ser executado, qual é a forma mais lógica? É ela retornar out of band, ele retorna em chamadas de controle para o nó anterior, onde esse nó anterior provavelmente vai possuir o programa a ser executado, e ele faz o download no nó intermediário onde precisa ser executado. E assim ele vai até chegar no destino, tá? Problemas de segurança surgem com isso aí, porque quem é que vai fazer esse transporte do programa a ser executado no nó intermediário? Para isso foi que nós trabalhamos no meu projeto de doutoramento, em que nós propusemos uma alteração disso aqui, um nó central, onde esse nó central você precisava ser autenticado para buscar antes de enviar ou melhor, no lugar de voltar para o nó anterior, ele mandava para um nó de controle, e esse nó de controle era que ficava responsável para enviar a aplicação que ia ser executada no nó intermediário. Eu não fui muito simpático, eu não simpatizei muito com essa proposta, porque eu achei que ficou com muitas suposições. A princípio estava tudo em camada de aplicações e nós víamos o seguinte: vamos supor isso, vamos supor aquilo outro, vamos supor aquilo outro. Então, suposições, para mim, diminui um pouco o mérito do trabalho. E para isso, eu continuei trabalhando, pesquisando, e encontrei essas redes programáveis ou redes a sinalização aberta. Essa primeira rede aqui foi desenvolvida no MIT, e tem várias outras redes. E essa daqui foi desenvolvida no Instituto da Suíça. A vantagem dessa rede programável aqui é que eles pegavam como roteador máquinas Linux, e eles alteraram o núcleo do Linux de uma forma que eles podiam acrescentar, através de uma camada abstrata que eles criaram de API, eles podiam acrescentar ou retirar aplicações que poderiam ser executadas nos nós intermediários, tudo isso de forma dinâmica, sem precisar, em runtime, não precisava rebootar o dispositivo Linux que estava funcionando como roteador. E daí ficou ainda muito acadêmico, porque foi usado como roteador máquinas Linux, e máquinas Linux também não deixa de ser um macaco gordo, um quebra-galho, né? Daí eles passaram para redes definidas por software, né? O Software Defined Network, que vem desse acrônimo do SDN. O SDN é uma arquitetura, e o que permite que essa arquitetura seja executada é o protocolo OpenFlow, que eles criaram, surgiu em 2007, 2008, surgiu para que fosse permitido
fosse permitida essa arquitetura aqui de funcionar. E o que é que tem de diferente nessa arquitetura? Existe um nó controlador, existem os comutadores que são preparados para trabalhar na rede OpenFlow. Esses comutadores, eles podem ser próprios, dedicados para o OpenFlow, ou eles podem ser adaptados para trabalhar com o OpenFlow. Deixa eu ver se mais perto passa. Não, passou. Porque estava muito longe. Estava muito longe. Aí vem aqui os conceitos, tá? Conceitos que são necessários. Redes tradicionais se caracterizam por uma pilha de comunicação estática, como nós podemos ver aqui, ó. Aqui em dispositivos de borda e aqui em roteadores. O roteador, por não executar aplicações, só precisa ter implementado até o nível 3, que é o nível de rede, onde acontece o roteamento, né? O roteamento e o repasse. Lembrando que a diferença de roteamento para repasse é que roteamento ele é calculado pelo algoritmo, e isso muda dinamicamente de acordo com a situação da rede, e ele preenche as tabelas de repasse. As tabelas de repasse, elas trabalham no seguinte sentido: quando chega o pacote com a informação, ele olha o IP de destino, e a partir desse IP de destino, o que tiver maior número de bits coincidentes com a interface que está lá preenchida nessa tabela de repasse, ele é encaminhado pelaquela interface para o próximo roteador. E no caso de redes programáveis, como a gente pode ver aqui, possui uma pilha de comunicação dinâmica, ou seja, ela vem da rede, tá, até a camada de aplicação, e com isso facilita, tá, flexibiliza, é a palavra mais certa, flexibiliza toda essa comunicação, tornando o núcleo da internet de comutação a pacotes, que é tido como um núcleo, entre aspas, burro, porque só se encarrega de encaminhar e repassar, de fazer o roteamento e repassar. Nesse caso aqui, nós podemos ver que ele sobe até o nível de aplicação. Se ele sobe até o nível de aplicação, o núcleo da internet passa a ser inteligente, ele passa a processar pacotes e, com isso, flexibilizar a rede, tá? Aqui eu tenho uma classificação, eu gosto sempre de mostrar essa classificação. Eu peguei na minha dissertação para que facilitasse o meu entendimento e o entendimento de quem fosse ler, e também vai servir aqui para a gente. Nós temos, está muito pequenininho, mas aqui nós temos redes ativas. Se eu falar, vocês vão entender. Aqui, classificação de redes programáveis. Redes programáveis incluem redes ativas e a programável propriamente dita, tá? Tudo isso aqui convém dizer que foi antes do surgimento do SDN. Então, nós temos a abordagem de redes ativas aqui, nós temos aqui embaixo a abordagem de redes programáveis. Aqui, redes ativas, né? Redes ativas, tudo acontece no mesmo plano, significa que
as mensagens de dados e as mensagens de controle são todas transmitidas in band, né? No mesmo canal. Isso não acontece com a rede programável, onde os pacotes de controle eles são enviados em uma outra camada, tá? Em um outro enlace. E aqui ficam o plano de dados. Isso aqui já é mais parecido com o SDN, porque o SDN, uma das características dele é separar o plano de controle do plano de dados, mas convém dizer que isso não vem do SDN, isso já vem de antes a Telecom já faz isso, tá? Aí nós temos as redes definidas por software, pensada do zero, né? Desenvolvida por esse projeto do Clean Slate. Clean Slate é ficha limpa, a tradução disso aqui, na Universidade de Stanford, e o surgimento de um novo modelo de programabilidade, que foi o quê? O SDN com a rede dinâmica, gerenciável, adaptativa e de baixo custo. Ela é uma rede aberta, onde existem vários controladores, nós vamos ver isso, e nós temos o protocolo, como está aqui em negrito também, que é o protocolo responsável para fazer com que essa arquitetura aqui funcione. Característica: programabilidade da rede mais flexível e o desacoplamento do plano de controle do plano de dados. Trabalhos relacionados às redes ativas, às redes programáveis e o SDN. Redes ativas apresenta um modelo de referência de rede ativa. Elemento-chave: um pacote ativo ou cápsula, como eu falei, né? Aqui deixou de existir o pacote, passou a existir uma cápsula que tem um formato diferente, onde está incluído o programa a ser executado ou uma referência a esse programa que vai ser executado no nó intermediário. O pacote ativo contém fragmentos de programas que são executados em cada nó de rede que atravessa, ou seja, cada nó intermediário do núcleo da rede vai ser capaz de executar. Sendo capaz de executar, a rede deixou de ser, entre aspas, burra. O núcleo da rede, desculpa. Circula na rede e seu comportamento não está relacionado com o modo de operação da rede ou protocolo, mas apenas ao código específico da cápsula. Ou seja, o programa que vai na cápsula é que vai ser responsável pelo tratamento daquela cápsula no nó intermediário. Aqui temos alguns exemplos de redes ativas pesquisadas, onde essa foi a tese que eu tomei como iniciativa de estudo. E aí as redes programáveis. Rede de sinalização aberta consiste em dispositivo de rede física a fim de fornecer APIs abertas, entre elas dispositivos e fabricantes. Dispositivos de redes e APIs abertas permitem aos desenvolvedores de software definir arquiteturas de controles personalizados, enquanto ao mesmo tempo os fabricantes de dispositivos melhoram suas capacidades de comutação. Qual é a vantagem dessa rede? Existe o pacote, tá? E no pacote, o pacote continua o mesmo, não vai ter uma diferença
tá? Não vai ter um tratamento diferenciado para uma cápsula. Nós temos aqui a mesma rede. A diferença é que os nós que são responsáveis pelo roteamento são nós, são máquinas Linux alteradas para, em tempo de execução, serem acrescentadas de aplicações, ou também você pode retirar essas aplicações, tudo através de uma interface que eles criaram, que se chama ANCS, ANCS, está aqui, pronto, Active Network Control Software. Então, essa ANCS aqui nada mais é do que uma camada abstrata de programação, onde o usuário pode incluir a programação, a programabilidade da rede, do núcleo da rede que ele deseja. Para isso ele usa essa rede Prometheus, que foi desenvolvida lá no Instituto da Suíça, ETH. E aí chegamos finalmente ao Fundamentos de OpenFlow. É uma proposta do Clean Slate. Ela é centralizada, dinâmica, gerenciável, apresenta um bom custo-benefício e é adaptável. Ela é aberta, é uma rede aberta. Ela é centralizada porque quem controla tudo é um elemento chamado controlador, e esse controlador, ele além de ser aberto, existem vários controladores, tá? Programados em Python, em Java, em C. Então, você pode escolher qual controlador funcionar, ou qual controlador trabalhar. E esse controlador, ele, por ser uma rede centralizada, ele tem uma visão de todo o ambiente. Então, o que é que acontece? Se eu puder, porque eu não... Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Fica o controlador... Vou falar mais alto. Fica o controlador em nível mais alto, um pouquinho mais embaixo. Nós temos os dispositivos, que são os comutadores OpenFlow, e abaixo dos comutadores OpenFlow nós temos os dispositivos de borda, que são conectados aos dispositivos, aos switches, aos computadores. Então, como é que funciona tudo isso? Nós vamos ver isso mais na frente também. Mas uma primeira requisição que chega em um switch, a tabela do switch de repasse está vazia. E como ele não sabe o que fazer, ele encaminha direto para o controlador. E o controlador vai ser responsável, já que ele tem uma visão global de toda a rede, ele vai determinar qual caminho, quais são os switches que você deve utilizar e preencher a tabela de repasse, não só do primeiro dispositivo, do primeiro switch, do primeiro comutador, como de todos os outros, tá? Então, o que acontece? A primeira requisição de uma aplicação, ela leva mais tempo porque ela chega até o controlador. Mas, a partir daí, as próximas requisições, que já chegam a esses computadores, eles já são encaminhados diretamente para o dispositivo, para o dispositivo final. E convém dizer que esses dispositivos OpenFlow, eles são mais rápidos, eles trabalham com uma tabela TCAM, que ela é mais cara, mas ela é muito mais rápida, tá?
É ideal para aplicações atuais que fazem grande uso de largura dinâmica e com natureza dinâmica, porque eu posso configurar a rede da forma que eu quiser. O que é que significa eu configurar a rede da forma que eu quiser? Para cada aplicação eu crio uma fatia de rede, um slice. Então, eu tenho uma rede para cada aplicação e essa rede é otimizada para aquela aplicação, tá? A arquitetura SDN habilita o controle de rede programável e a infraestrutura abstrata para aplicações de serviço de rede. O protocolo utilizado é o OpenFlow e o SDN arquitetura, aqui esqueci de traduzir, mas a arquitetura SDN já tem aqui em cima, diretamente programável, baseada em padrões abertos e configurável através de programação. Significa que nós temos acesso a todo o código de todos os controladores. E também existe uma outra vantagem, existem vários fabricantes de suítes OpenFlow, e existem essa máquina que funciona como controladora, pode ser uma máquina qualquer onde nós instalamos o serviço de controlador. E o serviço de controlador tem o POX, tem o NOX, tem o Floodlight, tem uma série deles que fica ao bel prazer de quem vai usar, né? Você fica com essa flexibilidade de seleção de controlador. Alguma dúvida até aqui, gente? Eu esqueci de perguntar, ou então a gente pode deixar para o final, né, Rafael? Aqui fica a arquitetura SDN, um desenho da figura. A camada de controle, né, onde estão os serviços, em cima as aplicações, e aqui a parte da infraestrutura, onde ficam situados os suítes, os computadores, tá? Que mais uma vez podem ser dedicados ou habilitados. No caso de serem habilitados, acrescenta-se uma EPROM e o suíte normal passa a ter a funcionalidade de suíte OpenFlow. O protocolo OpenFlow também é do Clean Slate. Existe um site do Clean Slate que é muito bom, tá? Para configurar tabelas de encaminhamento de elementos de rede, tais como suítes e roteadores, ou seja, quem é responsável pelo preenchimento da tabela de repasse de cada comutador é o controlador que é o elemento hierarquicamente acima de todos e que tem a visão global de todo o ambiente. Existem diversos componentes na arquitetura OpenFlow, tais como um ou mais elementos de rede OpenFlow, o controlador e o protocolo. Esse aqui é o protocolo. Isso aqui nós temos, bom, chegamos a uma visão maravilhosa, onde nós temos o comutador, tá? Nesse comutador, nós temos um canal seguro para o controlador, que é um PC normal, como eu estava falando. Basta que ele tenha implementado aqui o serviço de controlador, tá? Pode ser o POX, Floodlight, Open Daylight, uma série deles. E aqui logo abaixo, os dispositivos de borda, que se nós, não, passei demais. Esses dispositivos de borda são exatamente esses daqui, ó.
tá? Funcionamento, essa parte do funcionamento é não deixa de ser um algoritmo, tá? Não está numerado, mas ele mostra o passo a passo. O protocolo OpenFlow é o elemento fundamental, o plano de dados ainda permanece nos elementos de rede, entretanto o plano de controle é colocado em um servidor chamado de controlador. É nesse momento aqui que existe a divisão do fluxo de dados para o fluxo de controle, como eu falei agora há pouco. Aqui e ficam os fluxos de dados e aqui o fluxo de controle. E esse fluxo de controle já que é feito através de um canal seguro, através de um TLS, ou então através de um socket seguro, tá? O OpenFlow fornece um protocolo para que o controlador se comunique com os elementos de rede e vice-versa. É simples, aberto, né? Nós podemos mexê-lo e de fácil implementação. Eu, para ser sincero, não gosto muito de superlativo, nem de qualquer adjetivo. Então, o fácil pode ser fácil para mim, mas pode não ser fácil para as outras pessoas. Então, e de possível implementação fica melhor, tá? Permite externalizar a funcionalidade dos equipamentos de redes ao mesmo tempo que salvaguarda a propriedade intelectual do fabricante. Na rede OpenFlow, cada elemento possui uma tabela de fluxo, ou seja, cada comutador tem a sua tabela de fluxos. E essa tabela de fluxos, convém lembrar que ela está preparada para cada aplicação também, tá? Em linhas gerais, quando um pacote de rede por uma determinada porta de um determinado switch, o mesmo realiza um processo de matching, ou seja, de casar as informações na tabela de fluxo. Caso o pacote não possa ser determinado pela ausência de uma entrada na tabela de fluxo que o caracterize, o pacote é enviado ao controlador. Foi exatamente o que eu falei. A aplicação envia o request para o comutador verifica na tabela de fluxos dele para ver se ele encontra esse matching, né? Para saber se ele encontra uma saída para aquela determinada aplicação. E se não, ele envia ao controlador que vai determinar tudo isso e preencher a tabela de fluxos. O controlador analisa o pacote, define o seu destino, reescrevendo na tabela de fluxo do switch, solicitando e reencaminhando o pacote para nova análise. Contudo, o OpenFlow não fornece uma maneira de verificar a sintaxe e a semântica dos fluxos adicionados pelo controlador nos elementos de rede. Houve um trabalho de um aluno de mestrado que ele está fazendo justamente, não a sintaxe, mas vendo a semântica dinâmica que é incluída em cada tabela de fluxo do roteador. E ele está usando para isso o Prolog. A ausência da funcionalidade, aí são os problemas que podem acontecer. Tem um emulador em Mininet, mas eu creio que nós... Pode ser, bem rápido. Eu não sei como é que está o tempo, tem que ver o tempo. Senão vai atrapalhar tudo, já que é a primeira palestra.
Não queria isso. Esse emulador Mininet, vocês podem ver no mininet.org. Ele cria um emulador, diferente do simulador, ele cria um emulador onde existem todos esses elementos da arquitetura SDN com o protocolo funcionando. A ideia seria mostrar, mas como nosso tempo está avançado, não fica para uma outra oportunidade. Mas se vocês entrarem no site mininet.org, é de simples instalação, basta uma máquina virtual, e essa máquina virtual você instala o Mininet e ele trabalha de forma magnífica, porque ele cria os dispositivos, e além de criar os dispositivos de borda, nós podemos instalar aplicações nesses dispositivos de borda e testar todas essas aplicações. E só para fechar, o Mininet é conhecido como uma rede no seu notebook. Sugiro fortemente a todo mundo dar um passeio nesse Mininet, principalmente quem é da área de redes, porque ele é muito bom e ele está sendo utilizado agora. Aí vamos aqui para as conclusões. O protocolo é a base de uma rede definida SDN. O desenvolvimento começou em 2007, não 2008, e é uma colaboração entre o mundo acadêmico e o mundo comercial. Essa é a vantagem em cima da rede programável que eu trabalhei, que foi apenas acadêmica. É conduzido pela Universidade de Stanford e da Califórnia em Berkeley, né? E por que investir no SDN? As diversas aplicações desse paradigma têm atraído a atenção de diversos pesquisadores do mundo, e isso é extremamente novo. O que eu quero dizer com isso é que qualquer sugestão que se faça em cima disso, se tiver algum sentido, submetam a artigos, a congressos, a conferências internacionais, porque a probabilidade de ser aceita é muito grande. A comutação de pacote não fica limitada aos princípios de Ethernet e nem do IP, e vários fabricantes existem vários fabricantes de controladores e dispositivos de redes, que são esses comutadores dedicados, como eu falei, que são próprios para o OpenFlow, ou os habilitados que recebem o EPROM para poder trabalhar como comutador de OpenFlow, de SDN. Aqui eu encerro minha participação. Pus uma série de referências. E essa é a última. Acho que essa é a última. Alguma pergunta, pessoal? Obrigado, antes de mais nada. Eu acho que no início da apresentação tem meu e-mail. Essa é uma pesquisa que eu estou fazendo agora no mestrado da Universidade Estadual do Ceará. Quem se interessar pode me procurar e aí nós podemos ver o que é que pode ser feito. Queria agradecer aqui ao convite do professor Rafael. Tá certo? Muito obrigado, e obrigado a todos vocês pelo silêncio.